Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma palavra do fundador. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica Unos. E hoje nós vamos meditar a palavra do Evangelho deste domingo mesmo, que é Mateus 20, do 1 ao 16. Meu irmão, minha irmã, nós temos aqui uma grande reflexão. Uma reflexão acerca da meritocracia, acerca dos méritos, mas também acerca do reino de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, nós não vamos viver a vocação que Deus tem para nós, que é a santidade, a partir da meritocracia humana. E eu quero frisar isso para você neste domingo. A meritocracia, ela é algo bom, ela não é uma coisa ruim, mas ela não é a lógica de Deus. Então vamos lá, vamos entender o que Deus deseja para mim e para você neste domingo. Ele deseja que você e eu vivemos sobre a sua medida, a medida de Deus. E você já vai descobrir o que é. Mas antes, se inscreva nesse canal para que você possa participar junto conosco. Você, daqui a pouquinho, ao meio-dia, você tem também a nossa novena a Santa Teresinha. Então, eu já te convido para você se inscrever, para você poder participar também da novena de Santa Teresinha. Ela que é considerada uma das santas que mais causam milagres no Brasil e no mundo. Então, eu quero te convidar, se inscreva, para que você possa também participar, possa estar conosco durante esta novena, tá bom? Então já pega aí a sua passagem, pega o seu Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper da manhã saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Acertando com eles o preço da diária, mandou-os para a sua vinha. Saiu pelas 9 horas da manhã e viu outros na praça sem fazer nada. E disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu de novo então, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. E ao sair por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e disse-lhes: Como é que estáis aqui sem fazer nada o dia todo? Eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Pelo fim do dia, o dono da vinha disse ao seu feitor: Chama os trabalhadores e paga os salários, a começar dos últimos até os primeiros contratados. Chegando os das 5 da tarde, cada um recebeu uma diária. E quando chegou os primeiros, pensaram que iam receber mais. No entanto, receberam também uma diária. Ao receberem, reclamavam contra o dono, dizendo-lhes: Os últimos trabalhadores trabalharam somente 1 hora e lhes destes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. E ele respondeu a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não foi esta a diária que acertastes comigo? Toma, pois, o que é teu e vai embora. Quero dar também ao último o mesmo que dei a ti. Não posso fazer com os meus bens o que eu quero? Ou me olhas com inveja por ser bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus começa a parábola falando: um pai de família. O que se espera de um pai de família? Aquele que protege, aquele que é compassivo, aquele que é atento às necessidades, aquele que é bondoso, cuidadoso. Veja que durante a passagem ele vai várias vezes à praça para ver se tem alguma necessidade.
E toda vez que ele vê alguém precisando, ele vai lá e venha trabalhar comigo, eu vou te ajudar, eu vou estar aqui. Gente, o problema nunca foi riqueza. Jesus nunca falou os ricos em questão de riqueza material. Veja, esse homem está falando de um patrão que tinha uma vinha. Quando a gente vê uma pessoa que contrata várias pessoas na história, é porque essa pessoa era rica. Mas vejam o que esse homem está fazendo com a sua riqueza. Ele está atento à necessidade do outro, não à sua necessidade. Ele falou assim, eu tenho muito dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Eu posso pegar e transformar esse dinheiro em bênção para a vida dos outros. É o que eu vou fazer. Eu vou atrás de santificar a vida dos outros para que eles possam ter a graça que eles tanto necessitam. A graça que eles tanto estão pedindo. A graça que eles estão tão necessitando. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Deus, Ele quer que nós não sejamos apegados e egoístas. Quando você é apegado, você olha para as coisas apenas como fim último para você. E quando você é egoísta, você não quer partilhar as coisas com os outros. Então, o rico que Jesus fala, o rico real, né, é aquele que pode ter somente um alfinete. Ele pode ser um pobre que só tem um alfinete, mas que tem um coração pesado, que não quer partilhar. Ontem foi dia de São Padre Pio. Nós estamos fazendo a novena Santa Teresinha. Padre Pio, ele era um homem desprendido. Veja, Padre Pio ele construiu um hospital, um dos maiores hospitais da Itália. E era um hospital que ganhava doações milionárias. Uma hora a congregação estava precisando daquele dinheiro, estava querendo pegar aquele dinheiro daquele hospital. O Padre Pio falou, esse dinheiro não é meu, não se mexe nesse dinheiro. Então, gente, a riqueza não é o problema, mas sim o orgulho, o egoísmo. Quando você é apegado, você não partilha os seus bens. Você não consegue doar, você não consegue dar para ninguém os seus bens. Este homem, ele era um pai de família, então ele sabia das necessidades das pessoas. E ele pegava e partilhava os seus bens para fazer bem aos outros. Então é a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui. Ele saía várias vezes. E aí ele encontra às 5 horas da tarde pessoas que estão necessitadas. E ele diz, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Então, como eu estava falando, Padre Pio, ele tinha um hospital. Ele tinha construído um hospital, um dos melhores hospitais daquela região. E esse hospital foi uma bênção para a igreja. Só que a congregação estava querendo aquele dinheiro para fazer alguma coisa. Não sabemos o que era, não sabemos se foi justo, se não foi, se era problemático ou não, né? Pode ser que seja uma causa boa. Mas o problema não foi o pedido. O que Padre Pio fez? Padre Pio falou assim, nesse dinheiro do hospital não se mexe. E os padres que estavam superiores do São Padre Pio, ele falava assim, você é um religioso, você deve obediência. E o que Padre Pio falou? Certo, tudo bem. Ó, eu dou tudo que eu tenho. Ele deu o quê? 3 moedinhas que ele tinha. Ele só tinha 3 moedas e ele só deu 3 moedas. Foi o que aconteceu, foi o que ele deu. E ele falou assim, isto é o que eu tenho. Eu tenho essas 3 moedas e uma balinha de caramelo. Mas o dinheiro do hospital não é meu. E recebia doações milionárias. Esse hospital recebia doações milionárias. Então veja, a Canção Nova recebe doações milionárias. Só que tudo feito para o bem dos outros. Tudo feito para o bem dos outros. Quantas casas o Frei Gilson está fazendo nessa quaresma de São Miguel? Você acha que uma casa custa quanto? Com certeza está indo milhões ali dentro, que você talvez esteja ajudando. Mas está indo para ajudar os outros. Então isso, beleza, tudo bem, aí tá certo. Então não tem problema você ser rico, contanto que você tenha um coração generoso.
problema ser rico, o problema é ser avarento. Pensamos que a gente fazer essas coisas todas é para alcançar uma glória maior no céu. Mas não é. É para que a gente possa amar mais. Para que a gente possa nos converter os nossos corações. Então não é por méritos que você ganha o céu. Não é com a custa das suas forças. Gente, a gente não merece nada. Nós não merecemos nada. Tudo é bondade de Deus. Tudo é bondade de Deus. Se você se arrependeu de um pecado, é bondade de Deus. Se você foi rezar, foi bondade de Deus. Se você... Tudo. Se você trabalhou, se você ganhou seu salário, não é porque você teve capacidade, mas foi porque Deus te deu a capacidade para alcançar aquilo. Sem Deus você não consegue nada. Sem Deus você não consegue nada. E isso é importante ficar gravado na sua mente. Sem Deus você não pode literalmente nada. Nós não podemos ser apegados. Nós não podemos ter um coração preso nas coisas do mundo. E aí que está o grande problema. O problema, gente, é o apego ao dinheiro. É o apego às coisas, aos cargos, até mesmo aos dons de Deus. Nós só podemos nos apegar ao Deus dos dons, não aos dons de Deus. Somente ao Deus dos dons. Então, meu irmão, minha irmã, veja. Temos que entender a bondade de Deus. Não devemos buscar a Deus pelo reconhecimento, pelos desejos, por causa de sonhos, mas porque Deus é bom. Esse é o motivo de você buscar a Deus. Deve ser o único motivo de você buscar a Deus. Você deve buscar os seus sonhos, porque Deus é bom. Você deve buscar os seus objetivos, porque Deus é bom. E somente buscar aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, eu sou solteiro ainda, mas no meu coração eu quero casar. Porque Deus já me mostrou isso no meu coração, que é a vontade dele para mim. E porque é a vontade dele para mim, eu quero o que ele quer para mim. Eu quero cumprir aquilo que ele quer para mim. Recentemente, eu tenho tido uma esperança maior com relação a isso. Onde eu olho para a situação e falo: Deus quer que eu case. Deus deseja isso para mim. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Eu quero porque Deus quer. Outra coisa que eu anotei aqui: a bondade de Deus foge da lógica humana. Ele não olha os nossos méritos, mas ama a nossa caridade. Ele nos ama com caridade, Ele nos ama com misericórdia. Deus nos ama com misericórdia. E veja, aqui também fala assim: eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meus dons? Ou me olhas com inveja? Muitas vezes nós temos inveja do dom do outro, da graça do outro. Poxa, aquela pessoa ali começou a namorar e eu nada. Isso é inveja, meu irmão, minha irmã. Não inveja a graça do irmão. O outro também tem direito à graça. O outro também tem direito à graça. Eu e você estamos aqui buscando a graça. Mas se o outro ganhou, amém! Se Deus fez isso por ele, significa que Ele pode fazer por mim também. Senhor, que louvado seja porque o outro conseguiu. Que louvado seja que meu irmão ganhou a graça que ele precisava. Porque se o meu irmão ganhou, então para mim também é possível. Deveria ser isso que a gente deveria falar. Mas não. Nós já pensamos que não estamos sendo ouvidos por Deus. Já estamos pensando que Deus não quer saber. Não. Gente, aqui é o que eu falei. Deus foge da lógica humana. Mas irmão, irmã, eu quero encerrar aqui essa pregação com a seguinte mensagem. Como é que você está reagindo aos ganhos dos seus irmãos? Aos sonhos que eles estão alcançando? Será que você tem sido compassivo? Ou será que você tem sido invejoso? Que Deus te abençoe
com Deus. E não se esqueça, daqui a pouquinho tem a novena Santa Teresinha ao meio-dia. Um beijo. Tchau, tchau.